Olá, bom dia. Eu me chamo Lorena de Lima Batista, sou psicóloga, formada pelo IESPES na turma de 2018, de janeiro de 2018. Já tenho aí 4 anos de atuação, né? E são 4 anos também trabalhando na assistência social. Já tive 3 oportunidades dentro da assistência, especificamente dentro da proteção social básica, que é ofertada pelo PAIF dentro do CRAS, que o PAIF nada mais é que o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, né? Então faz parte da política de assistência do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, onde é o lugar que eu atuo, que é dentro do CRAS, né? Que é o Centro de Referência da Assistência Social. Minha primeira experiência foi na equipe volante, em Oriximiná, em 2018 mesmo, ano que eu me formei. A equipe volante nada mais é aquela equipe de técnicos, né? Um psicólogo, um assistente social e 2 técnicos de nível médio que vão até as comunidades, aquelas comunidades de difícil acesso, principalmente nas áreas onde tem quilombolas, ribeirinhos, o povo do Planalto e as comunidades indígenas, né? Então, a minha primeira experiência foi essa. A segunda já foi em Rurópolis, onde foi meu primeiro concurso, também trabalhei no CRAS, fazia o atendimento das famílias desse território. E hoje eu estou como psicóloga do CRAS de Terra Santa, também no Pará, né? Então, também sou concursada aqui, estou aqui há uns 10 meses. E estou aqui para responder algumas dúvidas que vocês trouxeram para mim. A primeira dela é: quais as atividades que, no caso, eu desenvolvo nessa instituição? Aqui no CRAS, a gente trabalha com famílias, né? Então, dentro do CRAS, a gente tem uma linha, né? Uma orientação técnica, que inclusive tem um caderno disponível, né, na internet, que vocês podem estar se aprofundando para saber o nosso trabalho aqui dentro do CRAS, que são as orientações técnicas do PAIF, né? Então, basicamente, o nosso trabalho é técnico, não tem a ver com clínica, não tem a ver com atendimento psicológico, pelo contrário, nosso trabalho é totalmente diferente. E aqui no CRAS a gente desenvolve atividades grupais, atividades individuais, que são os atendimentos particularizados, fazemos visitas, fazemos a acolhida, que é quando a gente explica para o nosso usuário, que é o usuário do serviço, né, os serviços ofertados dentro do CRAS. Nós fazemos ações comunitárias nas comunidades, nos bairros. Enfim, são várias ações que envolvem a política de assistência social, tá? Não existe atendimento psicológico, né? Como muita gente ainda confunde o trabalho do psicólogo dentro da assistência, que a gente está aqui para fazer atendimento psicológico. Não. A gente faz a escuta qualificada, né? E se for o caso, a gente encaminha para o psicólogo da saúde quando está ofertado no município, né? Então, aqui no caso, a gente tem um psicólogo na saúde. Quando eu vejo que são demandas de acompanhamento psicológico, eu faço o encaminhamento, tá? E outra, a gente trabalha muito com os encaminhamentos, né? Porque nada mais é o nosso trabalho aqui de garantia de direitos. Então, quando a gente faz um atendimento, que a gente verifica que aquele usuário não tem documentação, não tem um tipo de benefício, como o Auxílio Brasil, por exemplo, que é o antigo Bolsa Família. A gente faz os encaminhamentos necessários para aquela família poder acessar e garantir o seu direito. Inclusive atendimentos na política de saúde, na política de educação, entre outros, né? Então, tudo a gente verifica através da nossa escuta e encaminha quando necessário para acionar a rede, né? Que é a rede intersetorial ou a rede socioassistencial, que é a rede dentro da assistência, que são cadastro único, quando tem que encaminhar alguma violação para o CREAS. Enfim, a gente sempre trabalha em rede, não tem como trabalhar só. A segunda pergunta: qual é o perfil dos usuários, né? Idade, queixa, dificuldade. Então, aqui no CRAS a gente atende todo tipo de pessoas, né? De criança até idosos. Nós temos dentro do CRAS 2, como se eu posso dizer, complementos. Tem o serviço de convivência, que são aquelas pessoas que vêm participar das programações, né? Tem várias faixas etárias, tem desde 6 anos até idosos. Então, nós temos esses grupos. Nós temos também o programa do Primeira Infância, que é o antigo Criança Feliz, né? Que também atende crianças de
na verdade, atende desde a gestação, a grávida, até 6 anos, quando recebe o BPC, que é o benefício de prestação continuada, né, para pessoa com deficiência, ou até 3 anos, aquela criança que é beneficiária do Auxílio Brasil ou Bolsa Família, o antigo Bolsa Família. Então, a gente acaba lidando com todas as faixas etárias, né? E, como a gente trabalha na assistência, a principal queixa é a questão da falta de acesso à renda, emprego, né? A gente atende muitas famílias em vulnerabilidade social, vivendo em situação de segurança alimentar, que é aquelas pessoas que não têm o que comer. Então, a gente faz também encaminhamentos para solicitar benefícios eventuais, como a cesta de alimentos, auxílio passagem para pessoas que precisam ir até o INSS, porque aqui nós não temos a agência do INSS, né? Pessoas que precisam do kit bebê, que é o auxílio natalidade, para as pessoas que estão grávidas, aquelas mulheres que estão grávidas não conseguiram comprar nada para o bebê. Então, basicamente, são pessoas que necessitam, né, acessar algum tipo de serviço ou programa, principalmente por questão de falta de renda, né? Então, basicamente, o nosso público no CRAS, eles são pessoas que estão na linha da pobreza ou da extrema pobreza, a maioria. E a maior dificuldade, principalmente, que a gente percebe aqui é a questão da renda. Muitas pessoas desempregadas, tá? Que profissionais estão envolvidos na minha atuação? Eu trabalho com 2 assistentes sociais, também a gente de vez em quando faz atendimento psicossocial, né? Às vezes, a maioria das vezes eu atendo só, mas quando necessário a gente agenda um atendimento psicossocial. O psicossocial é o psicólogo e o assistente social no atendimento, tá? Então, também nós temos a nossa coordenadora. Dentro dessas orientações técnicas que eu falei no início, lá tem toda a estrutura do CRAS, como tem que ser o equipamento e como tem que ser também a equipe, né? A equipe mínima para poder o equipamento funcionar. Então, a gente também tem um técnico de nível médio, nós temos a recepção, nós temos as meninas do Criança Feliz, né? Temos os meninos do serviço de convivência. Então, basicamente, também aqui no CRAS a gente tem uma equipe muito grande, são mais de 20 funcionários para poder funcionar. Então, a gente se envolve, né, tem pedagogo, a gente se envolve com todo tipo de profissional, porque o nosso trabalho, como eu falei, a gente não atua sozinho, tá? Quais são os serviços oferecidos, qual o tempo de permanência ou de oferta desse serviço? O principal serviço que eu até já mencionei aqui é o PAIF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, né? Então, aqui nós fazemos os atendimentos, os acompanhamentos de famílias, tá? Então, a gente não faz atendimento só visando individual, a gente reforça a questão da proteção, né, da família, aquela base que a gente acredita que é desde a família que as coisas começam a funcionar ou a desandar, né? Então, a gente trabalha muito com fortalecimento de vínculos aqui. Famílias que estão, né, em algum processo de conflito, famílias que muitas das vezes negligenciam seus filhos ou crianças e adolescentes e precisam de um atendimento especializado. Aí a gente faz essa intervenção na finalidade de prevenir a ruptura desses vínculos, né? Então, nosso trabalho ele é bem voltado para a família. A gente tenta inserir esse indivíduo em grupos, em serviços, justamente para que ele não fique isolado, que ele tenha maior fortalecimento de vínculos e possa encarar a realidade da vida, né? Então, esse trabalho ele é um trabalho continuado, ele não é pontual. A gente tem famílias que muitas das vezes passam até anos no acompanhamento, né, do CRAS. Não é uma coisa que é pontual, a gente tem que verificar várias situações, a gente tem que fazer diagnóstico, a gente tem que fazer o plano de acompanhamento familiar, que é o PAF, para ver de que forma a gente tem, que recursos a gente tem para tirar essa família dessa situação, né? E quando não nos compete, a gente faz o encaminhamento para a rede, né? Que no caso, quando tem violação de direitos, a gente encaminha para o CREAS. Também tem que ter um contato direto com o Conselho Tutelar, porque quando acontece algum caso de violência com criança e adolescente, a gente tem que acionar o Conselho Tutelar, né? Então, é um trabalho bem... eu sempre digo, né? Às vezes a gente sai da faculdade achando que
Nosso trabalho é só clínico, a gente vem para a realidade e vê que o psicólogo ele pode ser inserido em vários contextos, né? E a gente sempre tem que sempre saber o nosso lugar, né? Qual é o nosso papel dentro de cada lugar, na verdade, né? Então, basicamente, o nosso trabalho dentro do CRAS ele é continuado e não tem como ser sozinho, né? A gente sempre tem que olhar o todo, principalmente a família, e trabalhar com outros profissionais, tá? Qual a proposta e finalidade do serviço? Eu já acabei de responder, né? Que é a questão de fortalecimento de vínculos, de prevenção, de reforçar essa função protetiva da família, tá? E qual é o papel do psicólogo, né? O nosso trabalho é muito confundido com o trabalho do assistente social, né? Geralmente, inclusive, às vezes as pessoas vêm para o atendimento e acham que eu sou assistente social, mas não. Aqui a gente desenvolve o trabalho técnico, basicamente a gente pode fazer as mesmas coisas e encaminhar para inclusão no cadastro único, para acessar programas sociais, encaminhar para benefício eventual, enfim, a gente praticamente faz o mesmo trabalho. Porém, a gente tem que ver de que forma a psicologia social, principalmente, ela pode ajudar essa pessoa a sair dessa situação de vulnerabilidade. Eu, principalmente no meu trabalho em grupo, eu tento trazer dinâmicas ou algo do tipo, justamente para fazer essa família a refletir sobre a situação que ela está vivendo e de que forma ela pode sair disso, né? Então, hoje, dentro do CRAS, eu tenho um grupo, que é o grupo de grávidas, né, de gestantes, que é o nome dele é Amor Maior. Aí nós temos 20 grávidas, né, que já estão participando, né, permanentemente, assim que eu digo, pelo menos uma vez na semana, quando a gente se encontra, as 20 praticamente vêm todas, né? A gente faz o registro nas fichas e tudo, e cada vez que a gente se encontra, a gente traz algum tema que elas mesmas escolhem, né, que elas querem falar. Algumas das vezes é relacionado à família, algumas vezes é relacionado ao pré-natal. Então, elas trazem as demandas e a gente vai desenvolvendo. E, claro, né, como eu atendo essas pessoas, eu sei basicamente o que tem que melhorar, o que tem que trazer de reflexão. Aí, às vezes eu trago alguma proposta, né, para envolver essas famílias também, que são muitas das vezes os pais que não participam da gestação, né, não dão aquele apoio para a mãezinha. Então, a gente sempre tenta trazer o papel, né, de cada um, da mãe, do pai, da família nesse processo, né? Então, basicamente, a gente tem que desenvolver, na verdade, dar meios para essa pessoa, para ela refletir sobre essa situação que ela está vivendo. Principalmente se for uma situação de negligência ou até de abandono, né? Enfim. E também, nesse grupo, a gente faz as atividades de oficina. Dentro do CRAS também, uma das atividades que é ofertado são as oficinas produtivas, né? Essas pessoas que estão no meu grupo das grávidas, está sendo ofertado para elas uma oficina de pintura em tecidos. Então, elas mesmo pintam os itens, né, do enxoval, que é bem legal, né? O CRAS entra com material, entra com a oficineira e elas apenas participam, né? E são, claro, incluídas nesses grupos, né, nessas atividades grupais, justamente porque faz parte do PAIF. A gente vai se deparar com várias realidades que a gente muitas das vezes vai ser de encontro o que a gente pensa, né, o que a gente acha correto, mas a gente tem que sempre ter em mente que a gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para auxiliar, para dar suporte, né, para aquela família, para trazer ela para um momento de reflexão e ela mesma ver que recurso, né, está disponível para ela sair disso. A gente tem sempre que ter em mente que o nosso trabalho tem que ser humanizado, então tem que ter um olhar social. Outra pergunta que eu estou vendo aqui é se é possível mensurar ou avaliar os resultados do trabalho. Basicamente não, porque como o trabalho ele é continuado, às vezes muitas famílias se mudam, mas também tem aquelas famílias que realmente conseguem superar a dificuldade, né? Mas eu não conheço ainda um método de mensurar ou de avaliar, tá? Quais são os déficits e desafios na minha atuação? Basicamente financeiro, que eu digo de recurso, né? Infelizmente a gente está passando por um momento difícil, né, no país, onde tiveram vários cortes, principalmente na política de assistência,
e alguns serviços tiveram que parar, inclusive alguns programas como Criança Feliz foram diretamente afetados, né? Então, nosso principal desafio é recurso. E muitas das vezes também as famílias, as próprias famílias, não querem aderir ao acompanhamento, elas só vêm no CRAS para receber um benefício, não querem aderir ao acompanhamento. Qual a formação do psicólogo necessária para essa atuação? A graduação. Basta ter o bacharel, né? Como se percebe enquanto profissional? Então, como profissional, me percebo uma pessoa humana. A psicologia social, ela me trouxe muitas reflexões sobre vida, sobre realidades. Hoje, comparando a Lorena de hoje com a Lorena de 4 anos atrás, eu sou uma pessoa muito mais desenvolvida, principalmente na perspectiva humana mesmo, né? Antes eu vivia numa bolha, sempre coloco isso, né, como uma experiência, e agora hoje eu consigo pensar no coletivo, eu consigo pensar nas experiências das pessoas, na realidade das pessoas, sem julgar. A mensagem que eu deixo para finalizar aqui a minha entrevista é que vocês não desistam, tá? Quem for atuar nessa área tem os seus percalços, mas é um trabalho que vocês vão ver que vocês vão fazer a diferença na vida de várias pessoas, tá bom? Obrigada pelo convite, espero que tenha próximas.